Espírito, essa virtude ou essas virtudes que vêm de Deus, e a gente colocou uma demonstração, um exemplo com uma tangerina, que na hora que a gente abre, ela é a única fruta, um fruto ali, e quando a gente abre tem os bagos, que são divididos em várias partes, nos quais a gente chama de gomos. E daí imagine que a gente tem um fruto, né, a tangerina, quando a gente abre, ela está repartida em 9 partes. E aí eu gostaria de trabalhar com vocês nesse contexto do fruto do Espírito, no qual está escrito em Gálatas, no capítulo número 5, dos versículos de número 22 a 24. Paulo escreve aos Gálatas para vivermos uma liberdade cristã, e essa liberdade deve ser preservada, e ele vem demonstrando, a partir desse contexto, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quando a gente chega no versículo de número 22, abra sua Bíblia se você puder para acompanhar. Pai, a tua palavra aberta, nós oramos em nome de Jesus para que retire de nós toda a falta de compreensão dela, que ela seja rima, revelada para aquilo que a gente precisa para esses dias vindouros, e que nessa ministração, Senhor, tu possas aprofundar não somente o nosso conhecimento, mas fazer com que essa palavra ela seja a nossa prática de vida diária, e que teu Espírito ele possa nos inundar para que o nosso espírito e a nossa vida esteja de acordo com o que tu queres, Senhor. Não a nós, mas ao teu reino, que nós oramos em nome de Jesus, neutralizando agora como igreja toda a seta do inimigo, toda a dispersão mental e tudo aquilo que não condiz com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você já achou aí Gálatas 5:22? Começa assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Essa tradução aqui é a tradução do século 21. Então, você vai ver algumas palavras que são sinônimos, mas o contexto aqui é falando sobre essa frutificação em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Nós somos os ramos que estamos na videira verdadeira, e a única maneira da gente exteriorizar, demonstrar e viver uma vida digna de filho, filha de Deus, porque ele fala sobre um Deus que é um Pai, lá no versículo 1 de João 15, é estarmos repletos, transbordantes desse fruto que provém do Espírito Santo. Então não adianta a gente fazer esforço nenhum, não adianta a gente pagar promessa, fazer coisas, usar a nossa própria força, a nossa própria inteligência, o nosso intelecto, para conseguir produzir esse fruto, porque a única maneira de produzirmos esse fruto é estarmos enxertados na videira verdadeira, que no contexto de João é o próprio Cristo. Não tem como a gente demonstrar, por mais que a gente queira, por mais que a gente se caracterize, se fantasie, se mascare, não tem como demonstrar, evidenciar o fruto do Espírito, porque mais ou menos dias vai ser exposto aquele nosso caráter. Então a única maneira é estarmos em Cristo, vivermos a palavra, deixar essa palavra penetrar no nosso ser, para ela transformar a cada um de nós. Deus, como eu falei, Ele não vai remodelar nós como seres humanos pecadores. Ele vai fazer uma nova criatura. Então Deus vai transformar a nossa vida. Ele não vai nos moldar. Ele vai completamente retirar todas as nossas impurezas, quebrando
tudo que não está de acordo com a vontade dele, como um oleiro e um vaso. E aí Deus não vai fazer remendos. Quem já ouviu a história do oleiro com o vaso sabe que se ele não der ali a velocidade adequada, o molde adequado, a maneira adequada de pegar na argila, se tiver qualquer falha, qualquer erro, qualquer brecha, qualquer incidente que aconteça ali, vai ter que desmanchar o barro todo e fazer um novo vaso. Deus vai fazer assim conosco. Então não pensem que Deus vai pegar a nossa natureza adâmica pecaminosa e vai dar um jeitinho para moldar o nosso caráter. Não. Deus, ele não está preocupado ou vai se deixar influenciar pela nossa maneira de viver, querendo a plena felicidade, sucesso ou ficar completamente bem com tudo e com todos. Deus está querendo que nós obedeçamos a palavra dele. E para isso ele vai fazer de tudo para que a gente seja pessoas obedientes, porque vai existir o crente obediente e o crente desobediente, porque crente significa aquele que crê. E quando a gente abre a Bíblia, a gente percebe que existe demônios que são crentes. Heresia, pastor, não congrego mais aqui. Existem crentes, demônios que são crentes. A palavra diz que os demônios creem e ainda estremecem, só que eles são desobedientes. E a gente tem como achar esse texto para eu mostrar para vocês. Alguém conhece esse texto? Que os demônios creem e estremecem? Está na Bíblia, não é? Bora achar ele aqui. Tiago, no capítulo de número 2. Veja se você acha. Tiago 2. Falta? 19? 19. Glória a Deus. Então não é heresia. Estou pregando a verdade. Se você diz assim, eu sou crente, tá, mas se não tiver evidenciado o fruto do Espírito, os demônios também são crentes. Eu não estou te comparando com o demônio. Estou falando que crente é aquele que crê. Por isso que Deus traz o fruto do Espírito separando das obras da carne. E aí a gente precisa ficar atento, porque a única maneira da gente estar evidenciando isso é estarmos com as nossas vidas enxertadas na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que é a palavra. Sem essa palavra nós não podemos fazer nada. Sem Cristo nada somos, o que diz lá no contexto de João 15. Nós não somos nada e não podemos fazer nada se não for através dele. Então toda a nutrição, toda a oxigenação da nossa vida, toda a vida em si vai ser por causa de Cristo. E se nós estivermos em obediência a Ele, se nós estivermos enxertados, enxertia, obediência, aí vai fluir a seiva da planta, ali na videira, claro, vai fluir isso daí para nós, o nutriente necessário, oxigenação e uma vida produtiva para aquilo que Deus designou para cada um de nós. Amém? Então vamos ver esse fruto do Espírito. E é lógico que quando a gente vê o fruto do Espírito, ele vai confrontar a mim e a você, vai confrontar as nossas mentes, vai fazer com que eu e você venhamos a estar percebendo o que o próprio Deus quer para cada um de nós. E ele já começa dizendo que o primeiro fruto do Espírito é o amor, porque o amor, ele é o início de todas as coisas. Não pode existir nenhum outro fruto se o primeiro não for o amor. O amor, ele vai gerar muitas virtudes de Deus. E quando a gente fala de amor, a gente está colocando aqui algo
muito sublime. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa ver quando a gente vai meditar, refletir sobre o fruto do Espírito, é que o nosso português ele é muito simples. Ele tem um vocabulário bastante superficial em relação ao grego e ao hebraico. Quando se fala do amor no grego, se tem um amor para com os filhos, o amor para com o cônjuge, o amor para com Deus, o amor para com o próximo, o amor para com o amigo, o amor de estar apaixonado, o amor de sentir prazer, mas o amor na Bíblia, quando fala em português, dá a impressão que esse amor é único. E aí a gente vê que Deus ama, sim, aqueles que são pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas ele abomina os pecados, ele odeia os pecados. Deus não tem parte com o pecado, porque esse Deus é um Deus santo. Jesus é santo, o Espírito é santo. Então, quem é que vai para o inferno? É o pecado ou o ser humano? E quando a gente para pensar sobre isso e vê que quem está indo para o inferno é o ser humano pecaminoso e não os pecados, então a gente entende que esse amor, ele não é somente esse amor que a gente lê em português achando que ele está envolvendo tudo. Deus é amor, tá? Deus é amor, e a partir de agora a gente então não pode fazer tudo, porque essa palavra em português não está adequada como no grego. Então, como é que a gente vai saber que Gálatas 5:22 diz a respeito dessas palavras? É isso que eu quero compartilhar com você agora. Então, esse amor, ele vai ser um amor que tem um significado de relacionamento. O fruto do Espírito é demonstrar e viver um relacionamento, primeiro com Deus, relacionamento com Ele. Não confundir relacionamento de amor com relacionamento de intimidade, porque senão a gente vai levar um jugo muito grande para a gente, achando que nós somos evangélicos, nós fazemos parte da religião evangélica, que nós somos cristãos e precisamos agora ter um amor de intimidade com todas as pessoas. Impossível. Tem algumas pessoas que a gente tem mais afinidade, não é? Jesus, ele tinha 12 apóstolos que ele mesmo escolheu, sim ou não? Sim. Sim. E desses 12, ele tinha 3 que ele tinha um relacionamento de mais intimidade: Pedro, Tiago e João. Mas quem tinha mais intimidade, que fez inclusive Jesus ficar muito próximo, era quem? João. Mas Jesus chorou quando viu quem morto? Lázaro. Então Lázaro não fazia parte do apostolado, mas Lázaro era alguém que Jesus tinha muita intimidade. Está claro aí? Então esse relacionamento vai fazer com que nós sejamos pessoas relacionáveis. É impossível a gente dizer que está com Deus se a gente não se relacionar com todas as pessoas, principalmente ter paz com os da fé. Então precisamos estar em paz uns com os outros. E como é que a gente olha para um contexto e vê muitas denominações brigando pelos seus próprios interesses? Vem aí a política, falta 3 meses, e a gente vê que não está em unidade. Até porque as pessoas pensam que unidade é uniformidade. Misericórdia. Unidade é a gente estar com o mesmo propósito, em submissão à palavra, amando uns aos outros, sabendo que nós temos pensamentos diferentes e agimos muitas vezes diferente uns dos outros. Isso não quer dizer que sejamos incompatíveis, mas a uniformidade é todo mundo fazer a mesma coisa de acordo com a mesma metodologia e seguir a mesma visão e a mesma missão de uma só maneira. Impossível, porque senão seríamos robôs elaborados para executar exatamente algo sem parar para pensarmos e decidirmos através do livre-arbítrio que Deus colocou para que a gente pudesse obedecê-lo em amor. Está claro? Então parece que é muita coisa, mas só o início
da ministração falando do amor, a gente já percebe que nós somos falhos nos relacionamentos. Por exemplo, 150 dias que nós ficamos praticamente com a igreja fechada. Nós somos 45 congregados. Você ligou e mandou mensagem e falou ou procurou saber se seu irmão está passando alguma necessidade. Para quantas pessoas? Eu estou para 45. Nessa lógica que eu gostaria que você pensasse comigo. Se você está para 44, melhor dizendo, quantas pessoas você se relacionou porque a igreja, templo físico, não estava aberta? Então, a nossa evidência de amor não está alinhada com a palavra. Porque era necessário que, pelo menos, aqueles que a gente tem mais afinidade, intimidade, a gente buscasse fazer isso. Porque senão seria um amor de barganha. Eu vou fazer porque eu vou receber algo em troca. Eu estou fazendo porque eu vou ter um benefício. Mas o amor, ele vai ensinar lá em 1 Coríntios 13, né? Ele vai dizer assim, que o amor tudo espera, tudo sofre, tudo crê. O amor, ele é doador. Ele não é usurpador. Esse amor que é demonstrado em Gálatas 5:22 é um amor doador. Amém, queridos? E aí eu não estou pegando a palavra para dizer assim, poxa, que chateação, não quero mais para a igreja, porque o pastor só está pegando no meu pé. Eu não estou pegando no seu pé não, estou pegando na sua mente. Porque quem vai governar o pé para andar é sua mente. Se ela estiver transformada pela palavra, aí você só vai andar pelos caminhos da verdade, as veredas da justiça, pelo amor do nome de Jesus. Amém? A nossa batalha espiritual, ela vai acontecer na mente. Por isso que nós precisamos transformar a nossa mente de acordo com a mente de Cristo. Esse amor significa afeto, afetividade. Olha que maravilha, apreço. Nós temos respeito para com Deus, respeito de um para com o outro. Então, quando a gente fala da palavra respeito, uma consideração, esse afeto para com Deus, será que a gente respeita, tem essa consideração realmente por Deus? E como é que a gente sabe que a gente está tendo consideração por Deus? Não estou nem colocando para um para com o outro, primeiro para com Deus, né? Porque Ele é sublime. Mas como é que nós identificamos que nós respeitamos ao Senhor? Quando estamos em obediência àquilo que Ele colocou como mandamento. Se Deus disse que é dessa maneira, não adianta eu ficar resmungando, não adianta eu ficar questionando, querendo que Ele mude a palavra para poder eu me adaptar à maneira dele. Não, Ele não vai mudar a palavra, Ele vai continuar na palavra, e a gente que precisa querer que essa palavra seja verdadeira nas nossas vidas. Então, essa é uma maneira de desrespeitar Deus, fazer com que Ele se mova de acordo com o que a gente quer. A gente fazer pedidos e botar Ele para assinar e carimbar embaixo aquilo que a gente já fez. Deus abençoa aí, porque eu já fiz, né? Não esperou o tempo de acontecer e agora quer que Deus abençoe algo que Ele não queria. É lógico que isso não vai acontecer, uma falta de respeito, e vai ter uma consequência por causa disso. E para com as outras pessoas também, respeito é bom. E nós gostamos. Como é que a gente pode desrespeitar as outras pessoas? Simplesmente se a gente observar essa transição social que está acontecendo, principalmente em relação à família, às coisas que estão na sociedade. Então, diversas maneiras a gente pode desrespeitar o outro, mesmo sem perceber, com palavras, com expressões, com a nossa maneira de lidar, com a altura da nossa voz. A gente pode desrespeitar a pessoa fazendo uma brincadeira de mau gosto. A gente pode desrespeitar a outra pessoa, inclusive nos vestindo de maneira inadequada para aquele ambiente. Sim ou não? E aí não percebemos isso porque no mundo não existe mais essa consideração e esse apreço. Não existe essa afetividade dessa maneira como é vista na palavra do Senhor, do nosso Deus. Então precisamos ter cuidado
porque esse amor também traz uma outra palavra chamada zelo. Aí quando a gente fala zelo, vai abrir um leque para diversas outras palavras, entre as quais cuidado, dedicação, atenção e carinho. Então, será que nós somos pessoas carinhosas? Somos pessoas dedicadas ao serviço na casa do Senhor, no reino? Somos dedicados um ao outro? Será que damos atenção devida à palavra de Deus? Será que damos atenção realmente àquilo que Deus está querendo para conosco? Ou nós estamos mais preocupados com as nossas coisas, com os nossos objetivos, com as nossas conquistas, com as nossas vontades, ao invés de ser o que Deus quer para cada um de nós? Porque se nós temos cuidado com os nossos pertences, com as nossas vestes, com os nossos patrimônios, com os nossos bens materiais, com aquilo que Deus nos abençoou. Quando eu falo nosso, porque a gente tem uma visão que é nosso, mas na realidade Deus permitiu e está nos abençoando para que aquilo ali seja um gerador multiplicando na vida de alguém. Tudo que temos é para multiplicar para alguém ou para abençoar o outro. Esse é o entendimento do amor no reino. Então, será que a gente está tendo cuidado mesmo? A gente está tendo cuidado com o nosso corpo? Nosso colesterol está adequado? Como é que a gente vai dizer que a gente ama a Deus se a gente não está com cuidado com a gente mesmo? O templo do Espírito Santo, ele habita em nós, e a gente não está tendo cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, aquilo que a gente vê, que a gente ouve. Vai adentrar o nosso cognitivo, através dos nossos ouvidos, da nossa visão. Aquilo que a gente está falando é algo que vai ser carinhoso, que vai ser atencioso. A gente está parando para poder dar atenção às outras pessoas, naquilo que elas têm de importante naquele momento, de necessidade. Então, quando fala de amor, não é simplesmente a gente pegar o versículo aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, lançou na área, gol! Falou tão rápido, foi igual um locutor, não entendeu nada que está falando. A gente pegar essa palavra e tentar esmiuçar para a nossa língua portuguesa cheia de deficiências no entendimento, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. Deus nos colocou como uma família na igreja Missão Apacentar, no caso a gente aqui, porque tem outras denominações. A gente precisa cuidar uns dos outros, dar atenção para os outros, carinho. E aí eu me recordo nesses dias que a gente ficou de quarentena, a gente cuidou de alguém nesses dias, os da fé do próprio ministério, não falo nem os demais. Será que a gente cuidou de alguém? A gente deixou ou se permitiu ser cuidado por outrem? Tem isso também, né? Às vezes a gente não quer se deixar ser cuidado, porque a gente está tão ferido, está cheio de tantas coisas aqui dentro, que a gente não se permite se abrir para ser trabalhado em amor por causa das nossas próprias mazelas. Então a gente quer fazer um estereótipo daquilo que a gente não vive, daquilo que a gente não é. Mas a palavra de Deus, ela penetra no nosso ser, meu irmão, que não tem como, porque Deus sabe quem nós somos. Glórias a Deus por isso. Então perceba que eu só escolhi 5 sinônimos, e existem diversos, para a gente poder alinhar esse amor como Deus queria e quer. Então, a partir de agora, o nosso desafio é cuidar principalmente daqueles que já queriam vir para o culto e não puderam vir por algum motivo hoje. Todos têm seus compromissos e responsabilidades. Nós não estamos aqui querendo apontar ou dizer que não houve. Mas imagine que a gente estava numa emoção tão grande, porque e numa expectativa para a igreja abrir, e agora que ela abre, a gente não vem. Meu Deus, não entendi. Então mantém fechado, faz live? Ah, claro que a gente só vai ter um culto aí, tem que ficar com as crianças. Glórias a Deus. É claro que a gente tem várias outras situações de enfermidade, doenças. Teve alguma coisa que impediu. Glória a Deus. Mas essa palavra, nesse momento aqui, não é para quem não veio, é para quem veio.
Estão comigo? Só que qual é o cuidado? Nós, como igreja, percebemos que tem muitos que não vieram porque tiveram um motivo justo. Então a gente precisa gravar para que essa palavra alcance ele. Aí depois eu vou lá no canal do YouTube e a pessoa nem viu a mensagem. Desleixo. Comigo? Não. Com quem? O zelo para com Deus. Amor. Está faltando amor. Então, se não está participando das coisas em coinonia, em unidade com a igreja local, precisa se achegar e cuidar. Então, se não aconteceu esse processo para com Deus, a pessoa está com alguma ferida, com algum problema. E nós que viemos e estamos recebendo agora, o que a gente vai fazer para alcançar ela? Então a gente precisa dar atenção, ligar para ela, saber o que está acontecendo, como a gente pode ajudar, como a gente pode abençoar. Conte comigo, nós somos mais fortes quando estamos unidos em oração, 2 são mais fortes que 1, amém? Entenderam? Isso é igreja e a gente precisa viver isso, não só de palavras, porque senão é aquele político que já vai começar aí falando um bocado de coisa, e misericórdia, você já conhece, né? Não tem mais hoje, né? Deus já colocou as redes sociais nesses dias para a gente nem acreditar no que os políticos estão falando, porque depois a gente vai lá e vê tantos processos que o cara tem naquela área que ele está falando que ele é maravilhoso. Então, não tem mais como esconder essas coisas. Segundo, vamos partir para o segundo ou vocês preferem ir embora e eu parar por aqui? Porque o amor já foi uma lapiada, meu irmão. Sabe aquele chicote que pegaram Jesus e você acha que ia ficar por isso mesmo? Jesus ia tomar aquela chicotada toda para depois não lapiar as nossas costas? Claro que vai, só que a gente não está aqui, ó, tomando aquela chicotada fisicamente falando, mas a palavra ela vem para chicotear mesmo a gente. Por quê? Porque Deus ele quer que a gente continue no caminho da salvação, que é a videira verdadeira, para que sejamos curados e libertos para a glória dele, porque é melhor ser chicoteado pela palavra agora e viver uma vida eterna nele, do que ficar sem nada e no dia do juízo ir para o inferno. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Alegria. Pronto, agora não tem como ser mais chicoteado, porque vier alegria. Alegria é a nossa força, a alegria do Senhor. Alegria significa gozo, prazer, satisfação, entusiasmo, bom humor. Você já viu o crente mal-humorado? Está faltando a evidência do fruto do Espírito. O crente que fica se lamentando, falando, murmurando, resmungando, cabisbaixo, tristonho o tempo todo, não está produzindo fruto chamado alegria. Está na videira, mas não está enxertado como deveria. Então, toda vez que está na videira e não está enxertado como deveria, vai acontecer duas coisas: ou podas menos agressivas, menos severas e outras mais, ou cortes, certo? Então Deus não vai cortar aquele que ele separou e Jesus tomou para si, mas vai ter muitas podas. Então quando a gente olha o fruto do Espírito, a gente já fica vigilante para que a gente não seja poldado com aquilo que não tem necessidade. É só a gente obedecer e seguir o caminho para não tomar uma poda severa. E ainda que a gente esteja produzindo amor e essa alegria entusiasmática de estar vivo, de estar na casa do Senhor, de poder ver os irmãos, de poder compartilhar com os benefícios de Deus, de poder testemunhar da bênção, de sentir satisfação em estar na casa de Deus, pelo menos uma vez na semana, ter a satisfação de acordar vivo, de glorificar o nome do Senhor, de adorar, de louvar a Ele, ter o prazer de ler a palavra, estudar, meditar na palavra, sentir um gozo eterno com isso. Deus ainda faz uma poda para que a gente sinta mais alegria ainda, para que aquela alegria ela fique muito maior. Oh glória!
Esse é o convite que Jesus faz para que sejamos crentes genuínos no Evangelho de Jesus Cristo, na palavra, não crentes que a gente já viu, daqueles demônios que estão repreendidos no nome de Jesus. Então, essa alegria é um prazer, a satisfação. Será que a gente está tendo prazer com as coisas de Deus ou está tendo prazer com as coisas do mundo? É muito prazeroso comer chocolate, uma comida gostosa, sorvete, açaí, uma macarronada, um cozido, é muito prazeroso. O que é que você sente assim mais prazer, tirando a parte sexual, mas o que você sente mais prazer na vida? A palavra de Deus tem que ser mais prazerosa do que essas coisas, porque se não for, pode se preparar para a poda, porque é certo, porque ele não vai deixar ter um ídolo. A gente não pode sentir mais prazer comendo chocolate, por exemplo, do que ler a palavra e refletir nela, porque senão Deus vai fazer o quê? Alguma maneira da gente ser cortado no chocolate, seja por alguma consequência física, como doença, ou seja, porque outra maneira que ele vai executar, porque isso não pode se tornar um ídolo na nossa vida, e nós precisamos estar de bom humor. Então, fica um recado para as mulheres, porque eu sou machista? Não, porque eu sei que a mulher tem um ciclo menstrual, aquelas que ainda menstruam ou estão menstruando, que elas precisam ficar vigilantes na TPM, porque se ficar de mau humor, Deus vai podar logo no mau humor da TPM. Não vai esperar o outro ciclo. Ah, Deus, porque eu nasci mulher. Que virtude maravilhosa, gerar uma outra vida e uma geração futura. Olha que maravilha, Deus é bom. Glória a Deus por isso, não é? É tão bom ser mulher. Mas eu prefiro ser homem, porque Deus me fez homem e eu não vou mudar de jeito nenhum, né? Na outra encarnação eu não vou nascer mulher, porque não existe outra encarnação. A todos foi dado o direito de nascer uma só vez. E depois disso vem o juízo. A gente vai morrer e vai vir o juízo. Hebreus 9, 7. Está claro? Não tem essas saidinhas aí. Ok? Então a gente precisa ter essa satisfação, esse prazer, assim como a gente assiste televisão, a gente sai, a gente passeia, a gente se diverte, a gente come uma comida saborosa, a gente tem um contato com alguém que a gente gosta. Esses prazeres que são lícitos, são bons, mas isso não pode ser maior do que sentir prazer em orar e mergulhar, refletir na palavra. Se isso está acontecendo, a gente precisa se arrepender. Por quê? Porque o fruto do Espírito não está condizente com aquilo que a gente diz que nós somos. Isso é difícil? Não, porque eu comecei dizendo que todo esse fruto é produzido quando a gente está enxertado na videira. Então não é pelo nosso esforço, pelo nosso conhecimento, pela nossa força, nossa intelectualidade, mas é porque a gente está com uma vida em Cristo, enraizada, enxertada na videira verdadeira. Enraizada tem um alicerce. Oh glória! Essas luzes daí de fora estão acesas? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o próximo seria paz. Na sequência seria isso aí mesmo, paz. Paz significa conciliação, acordo, serenidade, tranquilidade, quietude. Essa paz aí, ela vai demonstrar uma conciliação. Nós estávamos afastados da glória de Deus e Deus nos reconcilia através de Jesus Cristo. Ele redime os nossos pecados com a morte de cruz. Então, o sangue de Jesus derramado faz uma nova aliança de reconciliação. Paz significa termos paz com Deus, conciliação com Ele. E agora nós precisamos ter paz uns para com os outros, estar reconciliados uns com os outros. Reconciliados não quer dizer que nós andamos juntos, mas nós não somos inimigos uns dos outros. Porque quando Jesus ressuscita e ele tinha perdoado os soldados romanos, ele aparece para os discípulos convertidos, ou ele
vai procurar os soldados romanos para poder contar como foi a ressuscitação. Mas ele perdoou todos, mas ele viveu depois, quando ele ressuscita, com os soldados romanos que levaram ele para a cruz? Não, queridos, não atrapalhe as coisas, pelo amor de Deus. Reconciliou, inclusive, os soldados romanos com Deus, para que ele cresça, e inclusive centurião se converte, porque vê isso, o centurião está presente na morte de Cristo, e ele se converte. E a partir daí, ele é perseguido, porque ele se converte, ele está presente com os soldados dele. E a história da igreja conta que ele começa a pregar e ele não queria mais usar a autoridade romana perversa, porque ele se converte. Os romanos crucificam ele também, porque a cruz naquele tempo era de ponta a ponta, era daqui para Salvador, 110 quilômetros de cruz pendurada com as pessoas que não eram cidadãos romanos, ou eram cidadãos romanos que foram julgados e fizeram algo de atrocidade que não tinha desculpa para não morrer na cruz. Por isso que Paulo recorre, e ele, como cidadão romano, ele não é morto ali, crucificado naquele momento, mas ele morre como cidadão romano por defender a causa de Cristo Jesus. Então a gente precisa saber que essa conciliação é a gente liberar aí o outro e pronto. E acordo é a gente estar em acordo com Deus, de acordo também com o que Ele quer. Está acordado, está em aliança. Olha que maravilha, paz significa estar sereno, estar tranquilo, uma quietude de alma. Se a gente está correndo para um lado para o outro, fazendo um bocado de coisa, desgraçado, correndo, e não para, e cheio de compromisso, agenda lotada, e corre para um lado, corre para o outro, viaja, faz aquilo, não está com quietude, está faltando paz. O fruto do Espírito da paz está escasso na nossa vida. Precisamos descer na casa do oleiro, nos humilharmos, nos arrependermos, para que Deus ele possa fazer fluir essa paz em tranquilidade, para que a gente saiba que todos os resultados não somos nós que somos responsáveis, mas o próprio Deus que é responsável pelos resultados. Nós não somos responsáveis em convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Já existe um Espírito Santo para isso. Nós não somos responsáveis pelas práticas de escolhas pecaminosas das outras pessoas. Então, você que é pai, você que é mãe, tira essa carga das suas costas, achando que é responsabilidade total sua das escolhas daquele que já é adulto. Agora, se houve pecado e erro na criação até a fase adulta, precisa se arrepender e, entre aspas, pagar um preço de oração, de vida de propósito, para que Deus possa, pela misericórdia, restaurar aquela situação. Mas a escolha, depois que a pessoa já está com uma personalidade, com um caráter formada, é dela. E muitas vezes a gente, inclusive, aprendeu errado sobre isso. Então, essas escolhas são individuais. A gente precisa ter paz. Ok? Paz não quer dizer que o mundo não esteja em guerra, que os outros não estejam em conflito e que não venham certas intrigas, problemas e aflições para a nossa vida. Que apesar de todas essas coisas e crises, nós estamos serenos e descansados no nosso Senhor e Salvador, na palavra. Aleluia. O quarto ponto é a longanimidade que tem escrito aí. Que ela significa paciência. Longanimidade, a palavra grande, né? Paciência. Submissão. Sujeição. Disposição e determinação. Foram algumas palavras que eu encontrei para que a gente fique sempre com 5 sinônimos de cada um dos frutos. Do fruto. Então, paciência. Será que a gente está tendo paciência? Deus me dá paciência. Então vai acontecer momentos de
tribulação, de problema, de agonia, porque você está pedindo o quê? E a gente vai ficar paciente, tudo tranquilo. Não, a gente só vai ter paciência se tiver tudo contrário. Então, cuidado com o que a gente ora. E mesmo a gente não orando, a produção desse fruto do Espírito vai acontecer na nossa vida, porque Deus quer que a palavra se cumpra, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então, essa paciência, essa submissão, que é a longanimidade, submissão, está submisso a uma missão. Jesus teve uma missão e nós agora somos submissos à palavra dele. Estamos abaixo dele ou fazendo algo que está de acordo com a missão que Jesus veio. Então, se a gente não sabe qual foi a missão de Cristo, certamente a gente não vai ficar submisso à palavra, porque a gente não sabe qual era a missão. Mas a gente não sabe porque ele não explicou, porque ele não ensinou, porque ele não deixou nada escrito, ou porque a gente não está fazendo? Porque a gente não está fazendo. E como é que a gente não está fazendo? Não está nem lendo a Bíblia, não está nem ouvindo a palavra, não está... Tenho certeza que eu estou alinhado com o propósito. A chuva que ia cair meio-dia hoje está caindo agora. Para você pode não ser nada, mas para mim tem um significado muito grande. Deus confirmando que a gente está... Eu estou fazendo o que Ele quer. Então estou submisso à vontade dele. A minha vontade aqui era falar um bocado de coisa para você ficar gritando, dar um bocado de pulo, sair daqui sorrindo com vontade de gastar dinheiro. Essa é a minha vontade, mas eu estou submisso à palavra. Sujeição. Então a gente está sujeito àquilo que Deus propôs. E o que Deus propôs é bom, perfeito e agradável, ainda que não seja para a gente, inclusive naquele momento de disciplina, mas depois vai produzir o que? Frutos eternos. E esses frutos que eu estou falando eternos, não é só o fruto, mas obras eternas para glorificar o nome do Senhor e justificar a nossa fé. Amém? A longanimidade significa disposição. Será que eu tenho disposição? Ou eu estou indisposto? Eu já acordo sem vontade de nada. Orar, dia de domingo eu vou levantar meio-dia. Levante meio-dia, não tem problema, irmão. Mas você orou de madrugada para acordar meio-dia, já acorda indisposto, já está sem vontade de nada. Então está faltando, sabe o quê? Nutrientes no seu organismo. Você está com problemas sérios de vitaminas e sais minerais. Esse é o primeiro passo. Colocou vitaminas e sais minerais e continua indisposto, é sinal de que não está enxertado verdadeiramente como Cristo queria. Porque a indisposição não é fruto do Espírito. A disposição é. Já acorda disposto, querendo fazer as coisas, não se cansa por qualquer coisa. Então a disposição faz com que você esteja disponível para a palavra, disponível para Deus, não é disponível para tantos compromissos. Às vezes a gente está com a agenda disponível para tantas pessoas, para tantas situações, para tantas coisas, mas não estamos disponíveis para Deus. Não estamos disponíveis quando Deus nos convoca, nos chama para fazer alguma coisa. Determinação também é longanimidade. Estou determinado em algo. Determino algo. Então determinas tu algo. E é claro que vai acontecer se você já determinou, está escrito lá em Provérbios, se você determinar algo. Então você está disposto e sujeito à palavra para que aquilo aconteça. Então a gente vê muitas pessoas fracassando porque elas não são determinadas. Começa, para, não dá continuidade em nada. Tem 300 coisas que deixou por fazer ou não completou. Começa e nunca acaba. Então está faltando o quê?
longanimidade, fruto do Espírito, não está adequado, e então precisamos estar atentos com isso, lembrando que isso só vai ser evidenciado e vai fazer parte da nossa vida se a gente se dedicar mais a Deus como deveria, em profundidade na palavra. E aí a gente parte para o quinto aí que está escrito na continuação, que é benignidade, versículo de 22 ainda, de Gálatas 5. Benignidade é benevolência, querer que aconteça coisas boas para os outros também. Benevolente, não quer que aconteçam as coisas ruins. Beneficência, beneficiar alguém. Muitas vezes a gente não está querendo beneficiar o próximo, a gente está querendo beneficiar a nós mesmos. Mas o fruto do Espírito é fazer com que o outro seja beneficiado em prol, inclusive, da nossa renúncia. Então hoje, Monique falou que estou com saudade de pastora Eva, que ela está renunciando a vir para a igreja enquanto as crianças não podem. Mas certamente a gente já está trabalhando na criança pequena para que eu possa assumir esse horário que ela vier, ou Luana, como família. Que às vezes a criança está mais próxima, apegada à mãe por uma série de fatores, né, que não vem no caso agora para a gente não caminhar em outro sentido. Porém, nesse processo, é importante que a pessoa ela renuncie, muitas vezes em prol de algo futuro ou maior. Ok? Comprazimento é aquilo que compraz, você já ouviu falar isso, compraz a vontade do Senhor. Ele libera a palavra para que seja realizado aquilo que compraz, que está de acordo com o que ele quer, como uma pessoa benigna. Amabilidade vem da palavra amor. Então nós somos pessoas generosas, amáveis, a gente se deixa ser amado, porque muitas vezes estar na igreja não significa que nós somos pessoas que nos permitimos ser amados. Então como é que Deus vai levantar libertadores, curadores, através da palavra poderosa, porque o maior libertador e curador é Jesus Cristo, mas Ele vai levantar pessoas para nos ajudar nesse processo de cura e libertação, se nós não estamos deixando ser curados, nós não queremos ser amados, nós estamos evitando essa amabilidade, precisamos estar atentos com isso. Benignidade também significa generosidade, somos generosos com os outros, somos generosos. Quando vem a palavra generosidade, o que a gente entende, o que a gente percebe? Que a gente precisa patrocinar os nossos amigos, inclusive financeiramente. Se nós não temos generosidade de patrocinar as pessoas que a gente diz que são íntimas nossas, que nos relacionam mais de perto, realmente nós não estamos evidenciando o fruto do Espírito. Ah, a pessoa é minha amiga, eu amo muito. Você abençoou ela com algo novo, você deu algo que poderia fazer falta na sua vida e foi generosa com ela, tirou a melhor roupa do guarda-roupa e abençoou alguém, é generoso. Por isso que Deus trabalha com dízimos e ofertas naqueles que são generosos, é conforme propôs o seu coração, quer dizer, conforme o entendimento da sua alma, de acordo com os sentimentos alinhados com a palavra, porque se for um sentimento alinhado com a minha carne, eu não vou querer fazer nada, não vou ser generoso, mas se for de acordo com a palavra, o ensinamento é o quê? Que nós precisamos ser generosos. Então a generosidade, a oferta, o dízimo, faz parte do fruto do Espírito. E aí não é porque o pastor dizia, é ladrão. Ele vai prestar conta a Deus.
Você não está dando para mim, você não está dando. Aliás, se fôssemos falar sobre isso, a igreja já estava fechada, a gente nem abria, né? Porque nesses tempos de pandemia, só Jesus. Mas essa obra, quem abriu é o provedor. Ele mantém a obra, independente da nossa ingratidão, independente da nossa falta de generosidade. Só que a gente vai receber podas na frente, vão acontecer situações que ele vai ter que alinhar para que a gente seja o fruto, que a gente transmita esse fruto do Espírito, que é para que seja evidenciado em nossas vidas que realmente somos crentes em Jesus Cristo e somos salvos. Oh glória! Louvado seja Deus! Precisamos ser mais generosos. Ser mais generosos. E aí a gente vai para a bondade logo em seguida. Bondade. Bondade, querido, significa caridade. Olha, está ligado a fazer algo para o outro, a ter compaixão. Não é sem paixão. Não é ter paixão. Não é sem, é com paixão. Então é com aquela motivação amorosa, determinante, determinada, empolgada, que nada pode impedir aquele desejo de realizar, de proteger, de fazer, de acontecer, de estar perto. Isso é compaixão, de ajudar, de ensinar, de abençoar, de compartilhar. Bondade é isso, é ter piedade, é olhar para o outro com um olhar de misericórdia, porque muitas coisas não foram reveladas em Cristo naquela vida, e aí você olha e fala misericórdia, e você começa a orar para que Deus traga a revelação do amor, porque o amor é o primeiro fruto, sem ele não vai acontecer os demais. E ao mesmo tempo, quando acontece o último, que é o domínio próprio, vai voltar para o amor. É um ciclo maravilhoso da palavra, e aí Deus vai fazer com que a gente tenha misericórdia. Misericórdia não é um linguajar evangeliquez, que a gente vê pessoas no mundo falando misericórdia. Misericórdia sem ser fruto do Espírito não adianta nada, é só mais um vocábulo, é mais uma expressão de linguagem, um vício de linguagem que não vai mudar em nada na vida, porque a pessoa realmente ela não tem compaixão dos outros. Ela é a primeira a ficar alegre quando o bandido morre na cidade. Ela é a primeira que quer que pegue o trombadinha, que pegue o assassino e mate. Que compaixão é essa que Jesus morreu, inclusive por causa daquela vida? Agora, a prática dessas criminalidades, dessa violência, dessas perversidades, o juízo vai ser atribuído para que morra, mas nós como igreja, como mulheres, homens de Deus, pessoas que vivem o Evangelho no fruto do Espírito, a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer mal para os outros, porque nós temos benignidade e bondade, e bondade também é ternura, bondade é ser terno, bondade é decência, não é ser indecente, é ser decente. Então, como é que a gente olha para as pessoas e vê que elas são indecentes? Com gírias, com palavrões, com a maneira de se vestir, com as piadinhas, com as conversas que não convêm, participação em coisas que não tem nada a ver com a palavra, mesa de escarnecedores, viver uma vida decente. Isso é fruto do Espírito. Decência. As pessoas precisam perceber isso na igreja. Uma igreja que ela está imoral. Uma igreja que deixou entrar o mundo e ela vive agora numa corrupção de questões fora do padrão de Deus. Não há imoralidade, não há indecência. Deus
ele colocou Jesus como esse maravilhoso irmão, como noivo para se casar com a igreja santa, não com a igreja imoral, não com a igreja prostituta, não com pessoas indecentes. Deus não vai fazer com que Jesus se case com um indecente. Então a gente precisa estar atento com isso, queridos. Se os outros estão fazendo, é com eles e Deus, a gente só pode orar. Mas a gente precisa vigiar o nosso comportamento e fazer uma autoanálise, ver se a gente realmente está na videira verdadeira, ou a gente está brotando um galho que não é de Deus, ou a gente realmente não se converteu. E a gente está na vide, mas não está enxertado. Isso é importante para que a gente possa analisar as nossas vidas. Porque aquele que roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais. E ainda que a gente pegue, que a gente fale, a gente tem que se reconciliar, porque é um dos frutos do Espírito, essa paz logo com Deus através do arrependimento genuíno. É tempo de Deus restaurar a igreja. Quando Deus olhou e viu que a igreja não tem esse fruto do Espírito evidenciado, Ele fez uma grande poda no tempo de pandemia para que em um ano a longanimidade, uma paciência esperançosa de Deus, acreditando que em 12 meses a gente pode mudar. Posso ouvir glória a Deus? A pandemia começou em outubro, já tinha casos em setembro. A gente já está na segunda quinzena, entrando de agosto, já vai fazer um ano, pessoal. Olha que Deus paciente é esse. Acabou o pico da pandemia, se a nossa vida não estiver produzindo o fruto do Espírito, só vai acontecer duas coisas: ou vem uma grande poda, ou vai cortar e vai lançar no fogo. Aí Ele que vai julgar, Ele sabe, não sou eu nem você que vai ficar dizendo, vai acontecer uma corte, não sou eu. Ele é o agricultor e Ele sabe quem vai ser cortado. Se a igreja na face da terra não se arrepender dos pecados, vai vir uma poda maior. Agora tem os remanescentes que no meio das crises, eles estão guardados, protegidos, zelados, cuidados, atendidos, providos pelo Senhor, único Deus. Mas vai vir para todos. E então a gente olha para as Escrituras e a gente não quer que isso aconteça na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Fidelidade é o outro fruto do Espírito. Não é fácil pregar isso. Orem por mim, me ajudem. Fidelidade significa fé, é da raiz da palavra fé. Certeza, convicção, confiança, esperança plena, fidelidade. Então nós somos fiéis à palavra. Deus não é fiel a mim e a você, como você já ouviu louvores cantando sobre essas heresias. Deus não é fiel a você, Deus é fiel à palavra. Se você estiver enxertado na videira verdadeira, você e eu receberemos os benefícios, as promessas e as bênçãos por causa da obediência alinhada com a palavra. E aí, quem tem que produzir esse fruto na nossa vida é Jesus. Mas quem tem que evidenciar essa fidelidade não é Ele, porque Ele já tem essa virtude eterna de ser fiel à palavra. Eu e você que precisamos ser fiéis a Ele. Porque Jesus não vai, como noivo, casar com uma noiva infiel, traidora, adúltera. O noivo vira as costas, ela sai com outro. Faz as coisas escondidas.
beija outros deuses, se envolve com eles, os ídolos, deita com os ídolos estão no coração. Egoísmo, orgulho, vaidade e vários outros ídolos. Dorme e acorda, se deleita, como diz no Antigo Testamento, com outros deuses, com deuses estranhos. Isso é infidelidade. E Deus, Ele não quer que sejamos e nem produzamos fruto do Espírito infiéis, mas sim fiel, com a convicção. Ele falou, está falado e acabou. Deus falou, já era, ponto final. Vai ser como Ele falou. Não vai ser pelos meus sentimentos. Eu não posso ouvir coisas do mundo numa ciência que busca a humanização de Deus e achar que Deus tem que se comportar e ser como eu quero. Não, eu preciso estar de acordo com o que Ele quer, e o que Ele quer é que tenhamos convicção nessa palavra. O que Ele falou está falado, não vai mudar. É assim e pronto. É pecado. Homossexualismo é pecado. Ser transgênero, pecado. Não é um erro, uma escolha, um sentimento, não. Pecado, as práticas, pessoal. As práticas pecaminosas. Deus ama a pessoa, não quer que ela continue assim. E várias outras coisas que a gente vê. E aí vem um bombardeio com uma mudança no que é verdade, com pregações mentirosas, com palestras de autoajuda motivacionais falando sobre coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, uma Bíblia paralela, colocando Deus apenas como aquele que é amoroso, que vai permitir todos os pecados e no final vai ser salvo. E aí tem igreja evangélica hoje para todos os gostos, para todos os tipos, para todas as pessoas, porque elas já estão entregues em Romanos capítulo número 1. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é Deus entregar a própria pessoa, virar as costas para a mentalidade, para a mente, para a consciência do ser humano e deixar ela fazer o que ela quer. E aí ela vai escolher líderes dessa maneira, ela vai ouvir pregações dessa maneira, ela vai participar de encontros assim, e tudo que seria para o fruto do Espírito vai ser contrário, porque está em aversão à palavra. E Deus, por ser tão amoroso, o primeiro fruto do Espírito, Ele vai permitir tudo isso, para que nós, como a igreja verdadeira, genuína, os remanescentes, possam olhar, discernir, termos temor, porque o dia do juízo vai chegar para todos e eles vão ter que prestar conta. Nessa vida não vão mais prestar conta, porque Deus já não quer mais saber, já entregou eles a si mesmos. Mas naquele grande dia, eles vão ter que prestar conta de tudo que fizeram. Ou, por outro lado, a igreja, quando se apresentar diante do Senhor, vai ser para as bodas. Posso ouvir um aleluia? Maravilha. É por isso que Deus faz isso e trabalha nas nossas vidas agora. Para que naquele grande dia Ele não olhe para nós e diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Vocês conheciam a palavra, sabiam da palavra, tinham que permanecer obedientes à palavra, e as escolhas de vocês foram andar fora da palavra. Porque aqueles que não conhecem a palavra já fazem isso porque não tiveram uma experiência, um contato, não tiveram a graça amorosa divina. Mas aquele que tem, Deus chama de iníquo. Sabe que não era assim, mas foi entregue à própria consciência derrotada, pecaminosa, para viver uma vida desraigada do Senhor, longe dos propósitos, uma vida completamente em pecado e ainda não percebe que é pecado, acha que está certo. Meu Deus! Só por essa reflexão, todo esse fruto do Espírito
é esse maravilhoso Deus para comigo e para contigo nesse dia de hoje, dizendo: eu sou esse Pai, que eu demonstro todo esse fruto do Espírito através e na sua vida, se você desejar e quiser. Isso é maravilhoso. Olha que oportunidade que a gente está tendo. A seiva da planta da videira está chegando na gente. Aí a gente fica com aquela ânsia de oxigênio e o nutriente está chegando. Porque na realidade a gente queria agora um hambúrguer com uma pipoca cheia de doce, cheia de coisas, refrigerante. Era ou não era? Mas isso faz mal à nossa saúde. Aí a gente vai ter que mudar a nossa dieta, vai ter um bocado de folha, um bocado de coisa que a gente não gostava. A gente vai ter que degustar, inclusive o paladar não é tão saboroso, porque não sacia, não libera muitos hormônios, endorfinas, a gente não sente aquele gozo até ter uma transformação da nossa dieta para que a gente possa perceber que ela é mais saudável, que agora a gente está mais com vigor. E está chegando o final do inverno e a gente nem ficou gripado. Porque a gente lava mais a mão, a gente toma mais banho, a gente não tem contato com o outro, a gente usa máscara, a gente limpa tudo. E aí Deus vai transicionando, e quando Deus vai transicionando isso, Ele vai nos libertando e nos curando, queridos. Ele vai colocando uma esperança. E isso é maravilhoso. E aí chegamos em mansidão. Os cultos a partir de agora a gente vai trabalhar com 2 horas, tá bom? A gente começou com 1 hora, depois 1h30 no dia da ceia, a gente vai chegar a 2 horas. Eu já aproveito para dizer que a partir do domingo que vem a gente vai ampliar esse horário de 16h30 para 17h, para a gente começar a chegar próximo do horário que era do culto mesmo. Quem sabe em setembro a gente já está nas 18 horas. Bora indo, dando espaço de acordo com o que vai acontecendo nas questões sanitárias da nossa cidade e epidemiológicas, amém? Então domingo que vem vai ser 17 horas que a gente vai abrir. A gente vai começar o culto 17. Mansidão, vamos lá. E eu sei que você não está com vontade de ir embora e se levantar, porque os 7 frutos do Espírito já estão sendo gerados na sua vida. Aí você já diz assim: posso fazer uma barraca para mim, para o Senhor? A gente vai ficar por aqui. A gente não quer mais sair dessa casa de oração, não. Aí Deus quer impulsionar a gente para fora, para quê? Para que esse fruto seja evidenciado na vida dos outros irmãos e principalmente na vida daqueles que não servem e não são convertidos. Então Deus nos traz para a igreja para nos ensinar, nos moldar, nos alinhar, para que a gente, moldar o que eu falo de molde, é o nosso pensamento inadequado com a palavra. Para quê? Fazer com que as coisas maravilhosas aconteçam lá fora e o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Mansidão significa sossego. Sossego não é preguiça. Está sossegado. Significa serenidade, a pessoa serena, tranquilo, né? A gente já falou sobre a tranquilidade, eu botei uma outra terminologia. Doçura. Será que a gente é doce ou a gente é amargo? A gente produz fruto doce ou produz fruto amargo? Porque essa videira que a gente está falando, ela tende a produzir fruto doce. Se começar a produzir fruto amargo, não se preocupe, porque Jesus, Ele vai sinalizar para o agricultor que é Deus, e o agricultor vai podar, nem que tire todos os... é uma videira, então, um cacho de uva, pode estar cheio de fruto ali, ó, frutos vários, diversos. Deus corta tudo. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, toda a uva, o cacho da uva todo, não quer nem saber, porque está amargo, não adiantou nada, não está de acordo com a palavra. E aí muitas pessoas atrapalham essa questão de unção, que unção é algo permissivo de Deus para poder edificar a igreja, o corpo dele, sustentar
a igreja na manifestação, inclusive dos dons espirituais. Então, ser usado por Deus é uma coisa. Deus usou a mula, Deus usou os corvos, a mula para poder falar com o Balaão que ele estava errado, e os corvos para poder alimentar Elias quando ele estava fugindo. Deus usou os corvos carnívoros para alimentar Elias com carne. Não vai usar a mim? Não vai usar você? Possível. Então, ser usado por Deus é uma coisa insana. Deus colocou aquela unção e Ele quer que continue. E pelos propósitos dele, vai continuar. A gente até ministrou sobre isso, está lá no canal do YouTube também. Mas ser aprovado é outra coisa. Ser aprovado é fruto digno de arrependimento, de justiça, práticas coerentes com a Bíblia. Então a gente vê o mundo falando, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não dá mais. Os jovens já estão se rebelando com os pais há mais de 5 anos, porque olham para os pais e eles não praticam aquilo que fazem. Então não tem mais jeito. Essa geração não tem mais como falar isso. Na minha geração, meus avós falavam isso, eu tinha medo. E ainda que eu olhasse, eles não fazem, mas eu preciso fazer, e era tipo uma obrigação medrosa que acabava em obediência. Hoje não tem mais isso não. O jovem bota o dedo na cara dos pais, no rosto, né? Que a gente não tem cara, tem face, e diz, quem é o Senhor, quem é a senhora? Senhor e senhora não, porque já caiu por terra há muito tempo, a gente já está cantando, você com Deus. Os louvores agora na igreja, não fala mais de senhorio de Cristo, não, trata Jesus como você. Está diversas músicas gospel chamando você, atrapalhando o relacionamento com a intimidade. E já configura a música que se a gente substituir para o Senhor, nem dá melodia. Cadê a reverência? Cadê o respeito? Aí o jovem bota o dedo no rosto dos pais e diz assim, quem é você para me falar alguma coisa se você não está fazendo? Pegue as contas e sai. E vai viver a própria vida. Prostituição e drogas, a vida perdida, fora daquilo que Deus queria. É isso que a gente vê aí o tempo todo. Mansidão é brandura, calma. Tenha calma, não seja precipitado, imprudente, não faça as coisas sem aguardar o tempo certo de Deus. Tenha paciência, tenha calma. Porque todo mundo está fazendo, é todo mundo mesmo, mas o mundo já no maligno. Você não é todo mundo, você é um povo exclusivo do Senhor, comprado pelo sangue de Jesus. Eu e você somos escolhidos por Deus para cumprimento de um propósito no reino. E esse reino é eterno, sempre eterno. Tenha calma, fica afobado com as coisas não. Se fizer as coisas todas afobadas, não estaria no melhor ponto, pagando o dobro e com prejuízo. Tem um tempo de acontecer. É ou não? Calma. Vai ser tudo conforme Deus quer. E aí a gente encerra falando sobre o domínio próprio, e Paulo diz assim, contra essas coisas não existe lei. Quer dizer, tudo que está escrito, que é mandamento, se a gente estiver de acordo com essa palavra maravilhosa, e esse fruto estiver produzindo, a lei é só para nos mostrar o que não deve ser feito, o que é pecado, mas a gente está andando acima da lei de Deus, porque estamos vivendo na graça. Essa lei não é punitiva, não é uma lei coerciva, não é uma lei que vai nos julgar para nos causar, inclusive, sofrimento.
mas é uma lei que vem disciplinar, nos poldar para produzir mais fruto. É uma lei que nos mantém vivos. Não é uma lei para a morte. O salário do pecado é a morte. Então não é uma lei que vai nos levar para a morte, mas é uma lei que ela nos projeta para a vida e vida em abundância. Ô glória! Maravilha! Domínio próprio significa temperança. Está temperado essa comida? Você já comeu uma comida sossa, insalubra? Comida de quem é diabético, hipertenso, cardiopata, várias comorbidades, aí ele vem com uma comida que misericórdia. A gente come, não tem gosto de nada, mas tem que se alimentar, vai ficar com fome. Eu falo, né, que eu percebo alguns pacientes no hospital, tem que estar temperado. A nossa vida está temperada, temperamos. As pessoas vêm e sentem o sabor do Evangelho da salvação. Elas sentem um gosto maravilhoso de ser cristão genuíno. Olha que maravilha. Domínio próprio significa equilíbrio. Tem tanta gente desequilibrada, meu Deus. É transtorno mental para tudo quanto é lado. Já viu um bêbado andando? Ele está equilibrado ou desequilibrado, caindo, tropeçando. Então, domínio próprio significa estar uma vida equilibrada. A embriaguez, então, não é de Deus, porque vai ficar desequilibrado. Equilíbrio emocional, equilíbrio intelectual, equilíbrio psicológico, equilíbrio nas finanças, equilíbrio pessoal, equilíbrio profissional, equilíbrio ministerial. Não está desequilibrado para cima e para baixo, 2 pesos, 2 medidas. Não, Deus abomina inclusive 2 pesos, 2 medidas. Essa balança justa de Deus faz com que a gente esteja equilibrado. A palavra em um peso de um lado e o fruto do Espírito pesando do outro. Então essa balança nossa está o quê? Moderada. A sobriedade. A gente não anda como aqueles que estão embriagados de noite, ou que andam em trevas, mas nós andamos com um espírito de moderação, um espírito sóbrio, que olha e diz, isso não é de Deus, eu conheço a palavra. Então, as heresias, as apostasias desses últimos dias, o esfriamento do amor, o que tem acontecido nesses últimos dias? Esfriamento do quê? Do amor. Se esfria o amor, os outros, todo fruto, acontece o que como consequência? É deteriorado. E aí você vai ver pessoas completamente não demonstrando esse fruto. E o domínio próprio significa autocontrole. A gente tem controle sobre nós mesmos, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Não é o profeta que está sujeito ao Espírito. Aí eu vejo gente dando cabriola, saltando, jogando água para cima, cuspindo no nosso rosto, gritando na nossa face, tirando as cadeiras tudo do lugar, atrapalhado, quebra, é tapa no rosto, é pancada para entregar alguma coisa de Deus. Fora da palavra. Os demônios creem e esculhambam, desculpe o termo, e estremecem. E aí fica, sabe o quê? Uma macumba gospel. Um evangelho fora de todo o equilíbrio, de autocontrole. Autocontrole, você tem uma vontade de dar um murro na cara dessa pessoa. Essa é a vontade da carne adâmica. Mas Jesus me deu uma nova natureza. E essa natureza é de se controlar, respirar fundo, esperar 30 segundos, não revidar, virar a face e continuar de acordo com a palavra. E ainda diz, Deus me perdoa. Aí naquele momento a gente foi poldado e o Senhor se alegra e certamente vem a bênção. Amém? Então, quando eu vejo acontecimentos, agora eu vou falar de mim. Quando eu vejo acontecimentos na minha vida, eu olho de estar me podando, né?
isso tudo está acontecendo, não é por causa do outro, não, é por causa de mim. Sou eu mesmo. Miserável homem que sou, quem pode me livrar da morte desse corpo? E aí Deus está me podando, porque Ele está mostrando que o fruto do Espírito não está de acordo. Aí a poda às vezes vem dura. Falei poda, não falei violência, porque a gente tem que ter um discernimento. Nesses dias de pandemia a gente tem visto muitas violências domésticas, pedofilias, violências, abusos com crianças, abusos inclusive sexuais com cônjuges, principalmente as mulheres, as meninas, e a gente não pode ser conveniente com esse pecado, com essa violência. Estou falando que pode a gente entender e discernir que aquilo está acontecendo porque Deus quer transformar o nosso caráter. Amém? Porque lugar de bandido, lugar de pessoas violentas, é com justiça e julgamento, inclusive de Deus. E a igreja sofreu muito tempo por causa dessas coisas, que a mulher tem que sofrer violência e orar 50 anos apanhando dentro de casa para poder manter um casamento onde já aconteceu o divórcio, na primeira agressão verbal, nem física foi, e Deus já mostrava na palavra que deu a carta de divórcio como Moisés, mas no início, no princípio, não era assim, mas por causa da dureza dos vossos corações está sendo assim. Mas o amor, que é o primeiro fruto do Espírito, encobre uma multidão de pecados. Sim, encobre, mas o outro precisa se arrepender e voltar onde caiu e recomeçar. Senão, talvez tenha que aprender na cadeia. E a gente não é conivente com essas coisas. Você não vai encontrar seu pastor apoiando essas coisas, não. Com crianças, violência a crianças, abusos sexuais com crianças, é crime. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser presidente, pode ser deputado, pode ser quem for. Tem que julgar, e a justiça que é responsável por isso. Nós não aceitamos, nós não somos convenientes com essas práticas. São práticas imorais, fora dos princípios da palavra, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, fica de pé. Obrigado pela sua generosidade, paciência e exercer o fruto do Espírito com esse tempo que a gente ficou aqui no templo para ouvir a palavra. A gente acabou a série agora de João 15, e aí você não vai deixar de vir no domingo que vem, porque quando Deus faz uma sequência de alinhamentos com a palavra, preste atenção no que eu vou dizer, e Ele aperta e vai podando e vai nos alinhando com a palavra, certamente em seguida Ele libera uma bênção sobrenatural para cumprimento da promessa de generosidade dele para com a nossa vida. Eu tenho vivido isso. Quando Deus Ele nos aperta de sorte que a gente seja disciplinado e a gente se alinha, a chuva de bênção acontece. Ele já está te mostrando que a chuva já começou, foi hoje para a sua semana, amém? Eu creio que a sua semana, que a minha semana, que a nossa semana será de bênçãos de Deus, chuvas de prosperidade e saúde. Porque Ele nos alinhou com a palavra e a gente recebeu de bom grado, com o coração e a mente aberta para que Deus possa trabalhar em nós. Então te prepara para a semana, porque vão ter aí mais 6 dias de bênçãos espirituais e materiais para as nossas vidas. Glória a Deus. Eu tenho um convite santo liberando uma palavra para a sua vida como pastor da igreja. Não duvide, creia.